Hoje é dia do quarta reflexão e eu quero começar anunciando que a partir de agora esse conteúdo vai ser maior e eu vou buscar trazer para vocês uma reflexão mais ampla toda quarta-feira sobre conteúdos significativos e mobilizadores. Que antes a ideia era trazer um vídeo curtinho, mas agora eu entendo que a experiência de ampliar o nosso campo de visão para aquilo que de fato é importante ser conhecido para ser transformado, requer um tipo de diálogo e de conversa um pouco maior. Então, a partir de hoje, o quarta reflexão, ele vem com uma nova cara, com uma nova roupagem, para que a gente possa discutir com mais clareza, tá? Sobre o que de fato é importante saber antes de se propor para a transformação, tá? Eu quero que vocês me ajudem num processo de compreensão, porque hoje eu tô com a nenenzinha. Eu acho que vocês já conhecem ela no vídeo. Quem não conhece, vai lá no YouTube, né? Acho que vocês já conhecem a minha bebezinha. Quem não conhece, confere o vídeo de Hey Bebê, onde eu trago uma explicação sobre a estrutura de personalidade, ou melhor dizendo, a estrutura de um padrão mental e comportamental de um bebê, e trago ela como exemplo. Pois é, e ela hoje tá ali no berço, brincando, se divertindo, mas é claro, às vezes um bebê precisa reivindicar um pouquinho sobre alguma questão pessoal e estamos aqui para acolher, né? E tá tudo bem. Se a minha bebezinha solicitar a minha atenção, eu paro um pouquinho, vou lá, dou assistência a ela e depois eu volto para poder conversar um pouco mais com vocês. A proposta de hoje, o conteúdo de hoje vai ser como identificar os nossos padrões de pensamento. Qual é a lógica de um pensamento? Eu sempre procuro trazer para vocês essa identificação de acordo com um tema específico. Então, eu já trouxe vários vídeos para vocês falando sobre negação, estado de vergonha, o Hey Bebê, dependência emocional, comportamento destrutivo, ciclos de autossabotagem, e todo vídeo eu procuro dar uma ênfase para essa lógica de pensamento. Mas hoje eu quero só falar desse conceito. Como funciona a lógica de pensamento? Como é que isso se constrói dentro da nossa estrutura mental? E como identificar quando nossa lógica de pensamento é nocivo e como identificar quando nossa lógica de pensamento é benéfica para a gente. Para além disso, eu também quero conversar como a gente pode interagir, né? E se algo dentro da nossa lógica de pensamento não nos agrada, como é que a gente pode se prontificar para um processo de transformação dessa linha de pensamento. Essa semana eu recebi uma pergunta muito interessante e que trouxe uma provocação para mim. E a pergunta foi: Bárbara, como desamar? Como desamar? E eu fiquei surpreendida com essa pergunta, porque de fato, desamar, o que eu entendi diante daquela pergunta é como processar dentro dos meus padrões de pensamento a autonomia do que pensar, né? Porque, de verdade, a minha compreensão diante dessa pergunta foi: eu não paro de pensar em uma determinada situação ou em uma determinada pessoa, não sei como parar de pensar, né? E como desamar, né? Linkando esse pensamento ao sentimento de amor. Oh, meu bebê tá ali, mas tá conversando. E ela gosta de conversar. Sua mãe.
Bom, vamos lá. Essa foi uma pergunta extremamente provocativa para mim e que me fez começar a me questionar sobre como a gente pode reconhecer a nossa lógica de pensamento para depois entender como essa lógica de pensamento se manifesta no nosso padrão comportamental. Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Existem várias formas, mas uma das principais formas de você entender se você está preso a uma lógica de pensamento é cada vez que você observa dentro do espaço e tempo do seu dia a dia, né? O dia tem 24 horas e a gente precisa começar a observar como anda o funcionamento do nosso pensamento durante essas 24 horas. Então, se eu tenho minhas atribuições, tenho as minhas tarefas, vou lá, né, acordo, eu tenho minha rotina. Então eu sei que quando eu me acordar, eu tenho minhas coisas a serem feitas e preciso realizar. Mas se meu primeiro pensamento é um pensamento que me remete a algum padrão de sofrimento ou de conquista, eu tenho o meu primeiro sinal que vai trazer para mim um termômetro de como eu estou dentro do meu estado mental. E aí, quando eu estou preso a um pensamento que me remete a uma dor, é possível observar que todo o funcionamento dos meus pensamentos durante esse dia, ele vai estar sempre vinculado a essa questão específica que me remete a um sentimento de dor, entende? Então eu penso frequentemente, eu acabo trazendo para esse pensamento uma constância que vai interferir na forma como eu me comporto para a vida. E essa constância, ela vai acabar alimentando ainda mais, né, o meu pensamento. Então, eu fico preso a um ciclo, né, que acaba sempre alimentando e retroalimentando um padrão de pensamento, seja ele nocivo ou positivo, certo? Porque isso é importante enfatizar. A gente funciona assim, é assim que funciona a nossa lógica de pensamento. Nós pensamos, alimentamos, né? Isso gera um padrão comportamental e nosso padrão comportamental alimenta o nosso pensamento, seja ele de qual estrutura for, positiva ou negativa, certo? Quando a gente começa a pensar e entender o funcionamento da lógica dos nossos pensamentos, aí a gente realmente parte para entender como que um pensamento nocivo, um padrão de dependência, um pensamento autodestrutivo pode trazer grandes transtornos para a nossa vida. Porque somente olhando e enxergando a lógica de um funcionamento dos nossos pensamentos é que a gente vai poder, de fato, ter um discernimento de como nós estamos sendo construtivos ou destrutivos com nós mesmos. Porque, de verdade, os nossos pensamentos são a semente que germina, né? E que dá frutos com relação aos nossos sentimentos e emoções. Deixa eu ir lá, ver essa conversa, esse bate-papo. Ela tá conversando aqui, deixa eu ver. Como identificar os padrões mentais que acabam se tornando nocivos pra gente quando entramos num processo chamado obsessão? Quando os nossos pensamentos eles se tornam predominantes e interferem negativamente no nosso sistema, interferindo na nossa forma como nos comportamos com outras pessoas, como nos comportamos com nós mesmos e como a nossa saúde acaba sintomatizando aquilo que pensamos. Então,
nosso sistema imunológico fica mais debilitado, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas acaba sendo diretamente afetada, e isso a gente pode perceber que acontece em decorrência de um padrão de pensamento obsessivo. Aquilo que eu penso obsessivamente e que acaba gerando desconforto mental, reverbera na forma como eu me relaciono com as pessoas. É a partir daí que eu tenho condições de entender como o meu padrão de pensamento está sendo prejudicial para a minha vida como um todo. Quando eu entro nesse estágio de obsessão, eu posso perceber, né, que torna-se mais fácil identificar quais são os pensamentos que predominam na minha mente. Então, se eu me acordo, penso logo naquilo. E aí é importante, logo depois que eu penso, eu começar a me questionar e abrir a minha, né, esse meu ponto de percepção para entender como é que eu fico. Qual é o sentimento que vem logo depois desse pensamento? Se é um sentimento que vem rebaixando a minha energia vital, é um pensamento que eu preciso começar a tomar um pouco mais de cuidado, né? Que é a proposta que eu trago agora, né? Que foi, na verdade, eu só tive a ideia de trazer esse vídeo por conta dessa provocação que eu recebi no direct, que foi: Bárbara, como desamar uma pessoa? E aí eu fiquei naquela provocação, disse, caramba, como é que a gente pode desamar uma pessoa? A gente só tem condições de transformar um sentimento quando eu entendo como esse sentimento está sendo alimentado pelos meus pensamentos. Então, se eu não consigo partir para a raiz, olhar para a raiz, eu não tenho como chegar e transformar uma emoção, um padrão de emoção, inclusive, né? Então, a partir daí, a partir dessa disposição, né, disponibilidade que eu tenho para olhar para aquilo que de fato alimenta os meus sentimentos, aí sim eu começo a abrir, né, a possibilidade de transformar o meu sentimento, certo? Só que aí veio uma outra provocação. Quando eu comecei a pensar sobre isso, né, me veio aquele questionamento: e como é que eu posso gerenciar o meu padrão de pensamento? Por quê? Porque o que eu mais escuto, inclusive no consultório, eu não tenho controle por aquilo que eu penso. Verdade. A gente não tem o controle pelo primeiro pensamento, né, pelo impulso que vem. Então, às vezes a gente se acorda, pensa logo numa coisa. Mas eu consigo ter autonomia para gerenciar os pensamentos que eu quero nutrir durante o meu dia. Essa autonomia é nossa. Essa autonomia do que pensar, de como eu posso escolher nutrir o meu sistema através daquilo que eu penso, é nossa, está intrínseco ao ser humano, né? E a gente pode sim começar a aprender como gerenciar nossos pensamentos. E isso é quando a gente começa, isso só acontece, só é possível quando a gente entende o que eu falei anteriormente, né? Quando a gente entende o funcionamento do nosso padrão de pensamento, e a partir dessa compreensão eu consigo ter um pouco mais de autonomia para escolher aquilo que de fato eu quero alimentar dentro, né, dos meus padrões de pensamento. Se é um pensamento obsessivo, se é um pensamento que rebaixa minha energia, se é um pensamento que acaba dominando a minha forma de me colocar para o mundo, né? Isso acontece, isso é muito comum quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está apaixonado, a gente acorda pensando naquela pessoa, se alimenta pensando naquela pessoa, vai trabalhar, só fala daquilo quando conversa com
outros colegas, a gente só fala daquela pessoa. Quando a gente vai dormir, a gente fica na ansiedade de ter que entrar em contato com essa pessoa e é um pensamento que acaba dominando todo o nosso sistema. É um pensamento que acaba nos privando da autonomia sobre os nossos pensamentos. Então, daí é um pensamento em que a gente precisa começar a olhar com mais cuidado e observar até que ponto esse padrão de pensamento me priva de desfrutar outras oportunidades. Porque se há algo que eu penso que me limita a enxergar as diversas possibilidades de resolução de outras situações que eu passo na vida, é algo que está me roubando a minha autenticidade. Por isso essa necessidade de um olhar bem cuidadoso sobre aquilo que eu penso, principalmente quando entra num estágio de obsessão. E aí, para além disso, gerenciar esse padrão de pensamento requer uma decisão. É isso mesmo, requer uma decisão. Por quê? Porque eu só consigo transformar o meu padrão de pensamento quando eu decido se eu quero alimentar ou não esse padrão de pensamento. A partir do momento que você toma essa decisão, e a provocação que eu já falei para vocês, né, dessa pergunta que eu recebi, cara, foi uma pergunta muito impactante, né? Como desamar? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei, poxa, que dependência emocional, né? Depois eu parei e disse, rapaz, que decisão, que tomada de decisão foi essa? Foi tão forte que, inclusive, o termo é impactante. Mas foi uma tomada de decisão. De verdade, essa pessoa, quando chega para me questionar como é possível desamar, é uma pessoa que escolheu e que tomou uma decisão de parar de sofrer. E a gente só consegue mudar padrões de pensamentos nocivos quando a gente toma essa decisão e enxerga quanto esse padrão de pensamento está roubando a nossa energia. E aí a gente toma uma decisão. Partindo daí, aí a gente tem condições de realmente procurar várias possibilidades e encontrar estratégias para gerenciar esse padrão de pensamento que acabou, né, sendo prejudicial para a nossa vida. Como fazer tudo isso? Ok. Primeiro ponto, já falei, tomar decisão. Segundo ponto, começar a observar como estão como andam os nossos sentimentos cada vez que eu alimento esse tipo de pensamento, né? E algumas vezes é importante a gente se utilizar realmente, principalmente quando a gente fala de padrão de pensamento, de ferramentas, mesmo que externas. A mudança ela acontece de dentro para fora, mas se a gente tiver sabedoria para perceber que a gente pode utilizar de referências externas para facilitar o nosso potencial de transformação, vai ficar bem mais fácil. Então começa a escolher e a discernir o que é que eu gosto de fazer que alimenta o meu bem-estar. Ah, Bárbara, mas eu acabo associando aquele lazer àquela pessoa que eu tô tão obsessiva e compulsiva, né? Compulsivo não, obsessivo, né? Pensamento é obsessão. E aí? Cara, tem muitas outras coisas que você precisa encontrar dentro do seu sistema que é bom para você. E se nada tem graça de fazer, se não tiver aquela pessoa que eu estou apaixonada, eu vou precisar começar a entender que antes de me apaixonar por aquela pessoa, existia um eu. E esse eu precisa ser resgatado. Porque vocês já pararam para pensar que quando a gente se apaixona,
E quando a gente entra nessa paixão obsessiva que toma conta e domina o nosso padrão de pensamento, a gente esquece do eu interior, da pessoa que existia muito antes desse padrão de pensamento ficar tão torturante. Porque de verdade o que a gente precisa fazer, dentre muitas possibilidades para gerenciar os padrões de pensamento, é investir nesse resgate de si mesmo. E que talvez é importante começar a fazer coisas que você gostava de fazer antes de conhecer aquela pessoa. Isso trazendo um exemplo de um padrão de pensamento de quem esteja aí apaixonado, porque foi essa pergunta que eu recebi, né? Mas se for um padrão de pensamento como de um estresse no trabalho, como era antes? Assim que eu entrei nesse trabalho, como era? Qual era o pensamento que eu tinha? Porque é importante resgatar essa motivação interna por si mesmo, pela convivência de si mesmo, entende? Senão a gente entra num processo de dependência de que a gente só vai conseguir ser feliz se o outro tiver validando a nossa existência. E opa, peraí, nós não somos sozinhos no mundo, mas precisamos entender que nós temos capacidade de conviver bem consigo mesmo. Afinal de contas, se não houver esse processo de saber conviver bem consigo mesmo, a gente não vai conseguir saber conviver bem com outras pessoas. Lembrando que nada pode ser em excesso, né? Que se for em excesso, a gente não vai conseguir conviver bem com ninguém. Se eu só gosto de conviver comigo mesmo sozinho o tempo todo, né? Entrou num padrão de pensamento, né? Já está dizendo, se é padrão é porque ele está ali tem uma constância e uma frequência, né? Tem que ter cuidado para não entrar num processo de excesso, que isso é muito nocivo, né? Outra possibilidade de começar a gerenciar isso é entendendo, né, essa oportunidade de autoconhecimento. Então, o que é que eu aprendo com isso? E eu, Bárbara, costumo e gosto muito de me utilizar dessa ferramenta, que é fazer uma lista. Quando eu penso assim, aí eu coloco, quando eu penso assim, 3 pontinhos, eu escrevo num caderno, né, numa folha, falo o pensamento, né, que tá martelando na minha cabeça, e eu utilizo muito esse termo, inclusive, o pensamento que tá martelando na minha cabeça, né? Quando eu penso assim, boto lá o pensamento, o que é que eu ganho, o que é que eu perco? Quais são os benefícios e quais são os prejuízos? E aí eu consigo medir, mensurar se esse padrão de pensamento está sendo... A que nível está. Quando eu coloco no papel, eu consigo enxergar numa dimensão prática, palpável. E isso me ajuda nessa tomada de decisão de transformação. Porque a partir do momento que, de fato, eu enxergo e eu visualizo como anda o meu padrão de pensamento, aí eu consigo ver, né, onde é que eu preciso mudar, onde é que eu preciso transformar. E muitas vezes eu consigo fazer uma reflexão de como eu acabei, né, me permitindo enveredar por esse caminho de obsessão. Isso me ajuda bastante, né, ter esse parâmetro, começar a medir, né, fazer essa balança emocional para entender o que é que eu ganho, o que é que eu perco com os meus padrões de pensamento. Outra forma, né, dentro desse processo de gerenciar o padrão de pensamento é
começar a entender que cada vez que eu fico projetando em outras pessoas aquilo que eu penso, seja criando expectativas, ou seja, alimentando minhas frustrações ou justificando o meu pensamento, cada vez que eu fico nesse movimento de projeção, mais eu entro no movimento de sofrimento. Então, respirar. Eu acho que a melhor forma de gerenciar a projeção é respirar. Para que eu não me contamine com os meus pensamentos e fique sempre nesse movimento de transferência para outras pessoas ou coisas, aquilo que eu estou alimentando dentro de mim. Então, quando eu estou apaixonado, por exemplo, normalmente eu fico no movimento de projeção, de ficar pensando o que o outro está pensando, né? E alimentando o meu pensamento diante daquela imaginação. Porque eu não tenho, e de verdade a gente não tem como saber o que é que o outro pensa sobre nós, a não ser que ele fale. Mas quando eu estou num processo de obsessão sobre uma pessoa, eu fico imaginando e projetando o que o outro está pensando ou sentindo por mim, sem nem saber, sem nem ter certeza do que o outro de fato, né, pensa ou sente. E eu só fico nesse movimento porque essa projeção alimenta o meu pensamento. E aí eu fico lá, fulano realmente gosta de mim, fulano realmente tá pensando em mim, fulano só fez isso porque ele pensou que eu me sentiria assim. Veja que sofrimento. É um movimento de constante projeção para alimentar e nutrir um padrão de pensamento que, se é obsessivo, gente, tá tomando toda a minha energia. Então, se é obsessivo, não é saudável. Tudo que eu faço que entra num processo de obsessão deixa de ser saudável, porque nós somos um todo. Então, nós funcionamos e o nosso sistema funciona com várias engrenagens. E se eu me prendo a prestar atenção em apenas uma engrenagem dentro do meu sistema, ou seja, em apenas uma pessoa, em apenas naquele trabalho, em apenas uma atividade que eu gosto de fazer ou não, e o resto? E a minha vida como um todo? E como é que funciona todo o resto do meu sistema? Eu perco qualidade na minha relação com as outras áreas da minha vida. Eu espero que o quarta reflexão hoje tenha sido esclarecido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta de um quarta reflexão com um conteúdo maior, que possa trazer um esclarecimento maior também para vocês sobre o funcionamento do padrão de pensamento, como identificar e como gerenciar, tá bom? Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou pedir para que vocês deem um like, né? Se não gostaram, também me comuniquem, né? Pode dar o dislike aí, fique à vontade. E aquela pessoa, né, que tipo, não gostei, comenta. O que é que não gostou? Para que eu possa saber, né? Como ajudar, eu possa saber não só como ajudar, quais são suas dúvidas e como eu posso melhorar também, mudar alguma abordagem para poder estar acessível ao máximo de pessoas. Se você gostou desse conteúdo e sabe que é um conteúdo importante para outras pessoas, compartilha, porque a proposta do projeto Vanaterapia é isso, é trazer a consciência de como funciona a nossa estrutura mental e emocional e trazer também o conceito de que é possível enxergar a possibilidade de ir na terapia sem precisar entrar num sofrimento denso e desgastante demais, né?
Então, antes de entrar naquele sofrimento cabulosíssimo, né? Procura ir na terapia. E a gente está trazendo esse projeto, né, para ganhar força e ganhar corpo, justamente para trazer para vocês essa com mais clareza que é possível olhar para a necessidade de ir à terapia sem precisar fazer bichos de 7 cabeças para chegar até lá, ou passar por situações extremamente dolorosas para chegar até a terapia, certo? Terapia não morde, pelo contrário, ajuda a gente a gerenciar nossas emoções e viver de forma mais saudável, enxergar a vida de forma mais saudável e viver também de forma mais saudável. Tá joia? Isso aí. Tchau. Até a próxima. Sexta-feira tem vídeo novo. O vídeo novo de sexta-feira vai ser sobre comportamento destrutivo 2, porque já tem comportamento destrutivo 1, então quem quiser já dar uma olhadinha no comportamento destrutivo 1 para já ficar preparado para receber o conteúdo de comportamento destrutivo 2, tá joia? E aí a partir de agora, toda quarta e sexta-feira, a gente tá aqui trazendo novos vídeos, novos conceitos e conteúdos sobre a saúde mental e emocional. É isso aí. Vá na terapia!